Oi, minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vai ser um kit para comemoração de 15 anos. E eu vou mostrar para vocês o passo a passo do bolo, que eu vou fazer a cobertura de ganache de chocolate. Eu já fiz aqui, já mostrei para vocês como que eu faço, mas aí eu vou fazer outro vídeo mais detalhado para quem ainda tem dúvida. Essa cobertura ela é bem delicada de se trabalhar, porque diferente do chantilly, ela é mais pesada, ela tem uma textura diferente, então a gente tem que pegar prática antes de sair pegando encomenda. E aí eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu vou começar já cortando o chocolate, eu não pico muito bem ele não, eu corto bem assim grosseiro mesmo, porque vai derreter de todo jeito. E aí eu vou usar 2 barras de chocolate, eu não usei tudo no bolo, né? Mas para não faltar eu tenho que fazer de novo, eu fiz logo 2 barras, então eu comecei colocando 1 barra na vasilha, coloquei para derreter. E aí eu vou colocando de 1 em 1 minuto. Esse tempo vai depender da temperatura do seu micro-ondas. Como eu já conheço o meu aqui e porque é uma quantidade grande, eu coloco esse tempo, 1 minuto. Mas geralmente se coloca de 30 em 30 segundos. Então você vê aí a temperatura do seu micro-ondas, a quantidade que você vai usar. Se for uma quantidade menor, você coloca menos tempo para não correr o risco de queimar o seu chocolate. O chocolate é bem delicado, né? Então a gente não pode colocar muito tempo, porque senão acaba queimando mesmo. Eu já queimei várias vezes e já sei como é, então a gente tem que sempre ver a quantidade de chocolate e a temperatura no micro-ondas para ir colocando de pouquinho em pouquinho. Então eu vou colocando de 1 em 1 minuto, vou misturando sempre a cada minuto, misturo, porque a parte de baixo dele fica bastante quente, fica bem quente. Então a gente pensa que não derreteu, mas lá no fundo derreteu. Então se você não vê, né, e colocar de novo, pode ser que queime lá embaixo. Então você tira, dá uma mexida. Essa primeira vez que eu tirei aí, ficou uns pedacinhos de chocolate, mas já estava quase tudo derretido. Então eu coloquei mais meia barra, né, dessa outra e coloquei para derreter novamente. E aí enquanto isso eu tô limpando o cakeboard, passei um álcool nele para já colocar o bolo e deixar ali separadinho. E aí eu vou derreter todo o chocolate. Depois de terminar aquela meia barra que eu coloquei a primeira, eu coloquei o restante e derretei tudo. Ele ainda tá com os pedacinhos de chocolate, como vocês podem ver, mas eu não vou colocar novamente no micro-ondas, eu vou só mexer, porque como o chocolate tá morninho, só o movimento que eu fico fazendo, né, de mexer, esses pedacinhos que tá, ele vai derreter. Então é sempre bom também se atentar a isso, não derreta demais o seu chocolate, porque ele pode queimar. Então, quando ele tiver assim, mais ou menos derretido, com os pedacinhos, é só você mexer bastante, porque ele vai derreter esses pedacinhos que ficou. E aí eu derreti ele todo, ele ficou bem lisinho. E aí eu vou colocar água. Essa ganache eu faço com água, mas você também pode fazer com creme de leite. Eu prefiro fazer com água, porque ele fica mais firme. O creme de leite, como a gente acrescenta mais gordura, ele fica uma cobertura mais propícia a derreter mais fácil. Então, com a água não fica assim. Ela fica mais firme, mas quando você partir, ela vai ficar macia do mesmo jeito. É só para me dar essa segurança mesmo do bolo ficar mais firme, mais seguro. E aqui eu coloquei 200 ml de água. Para cada 1 barra, né, eu coloco 100 ml. Então, se você for fazer meia barra, que são 500 gramas de chocolate, você vai colocar 50 ml de água. Para 1 barra, você coloca 100 ml de água. 1 barra e meia, obviamente, você bota 150 ml. E aqui, como eu coloquei 2 barras, eu coloquei 200 ml. E aí a gente vai mexer. Essa parte de mexer primeiro, né, no início, é bem delicado. Não vai mexer na doida, bem rápido, porque pode ser que a água expulse, né, caia do pote. Então, vai mexendo devagarzinho, você vai incorporando a água. A gente percebe que tem um momento que ele fica uma bolota, né, que a gente pensa que vai dar errado, mas não dá não. Eu deixei esse vídeo sem corte, eu só dei uma aceleradinha para não ficar muito lento, né, para vocês verem o passo a passo como é. Primeiro a gente coloca a água, ele fica uma bola, né? Parece que vai dar errado, que talhou tudo, mas a gente continua mexendo e olha como ele já tá ficando bem lisinho. É só você mexer bastante. No outro vídeo que eu mostrei pra vocês, depois de misturar, eu bati na batedeira, porque ajuda a incorporar melhor, né? Ajuda a misturar tudo e fica bem lisinho. Esse eu não misturei para mostrar para vocês que dá certo também. É só ter braço, força na munheca aí que você vai conseguir. Mistura bastante e você vai pegando lá do fundo, bota a colher lá embaixo, vai misturando e você vai pegando todo o chocolate que ficou incorporando. E ele fica assim, bem lisinho. Assim que a gente faz, ele fica molinho. Então, se a gente for aplicar no bolo assim, vai ser bem complicado, porque ele vai ficar meio que escorrendo, não vai ficar legal. Então, eu vou colocar um plástico nesse ganache para dar uma descansada, enquanto eu vou finalizar os bolos no palito. E aí, eu vou deixar ele descansando. Mas antes disso, eu vou deixar ele branquinho, porque vocês estão vendo que ele tá amarelinho. E a referência que a cliente mandou, o bolo era mais branquinho. Então, eu vou usar o dióxido de titânio
E aí eu vou colocando no olho mesmo, não tem quantidade certa. Como foram 2 barras de chocolate, vai precisar de bastante. Então eu vou colocando no olho, vou mexendo, vou colocando. No final eu usei esse pote todo. Esse pote é da Mago. E ele, eu não lembro quantas gramas ele tem, mas ele é pequeno. E aí eu usei ele todo. Também tem um que eu geralmente costumo usar, que é um pote maiorzinho, só que não tinha quando a gente foi comprar. E aí acabou comprando esse pequeno. E eu usei ele todo. E aí, pra vocês terem uma ideia, foram 2 quilos de chocolate e esse potezinho todo. E ele ficou branquinho. Na câmera, né? Ainda tá parecendo que tá um pouquinho amarelado, mas ele ficou branquinho. Depois vocês vão ver. E aí eu vou acrescentando aos pouquinhos, vou colocando. Esse dióxido vai deixar o chocolate mais branquinho. Então, à medida que você for colocando mais, ele vai esbranquiçando mais, até ficar totalmente branco. Então, se você quiser tingir com algum corante, não precisa colocar o dióxido. Mas aí você tem que ver a cor que você vai colocar, porque dependendo do corante que você botar, ele vai agir como se estivesse misturando no amarelo, porque o chocolate é amarelo, né? Então, se você colocar um azul sem colocar o dióxido, ele vai ficar meio esverdeado. Eu já expliquei para vocês no outro vídeo também. Porque ele vai agir como se você estivesse misturando o amarelo com o azul, que dá verde. Então, sempre façam esse jogo aí para vocês verem se é melhor colocar o dióxido ou não. Se for uma cor que vai brigar com o amarelo, você coloca o dióxido, porque você primeiro deixa ele branco e depois você tinge. E aí deixei lá descansando, né, o ganache. E agora eu vou colocar a decoração no bolo no palito. Aqui ele já estava prontinho, o Lucas tinha feito, colocou o palito e colocou na base. Já para facilitar para mim, então eu só fiz colocar mesmo a decoração. E aí, como eu já mostrei para vocês em vários vídeos, eu coloco o chocolate. E como essa decoração eu já tinha feito no dia anterior, ela estava sequinha. Então se eu colocar uma colinha de CMC ou colocar água, ela não vai grudar. Então eu tenho que grudar com o chocolate. Eu passo um pouquinho de chocolate na parte de trás. E aí depois eu venho e coloco a decoração no bolo no palito. E ele vai secar e fica maravilhoso. E aí eu vou fazer com todos. Coloco o chocolate na parte de trás e depois eu vou colocando no bolo no palito. Depois eu vou colocar o lacinho também que eu já tinha feito. E essa decoração eu não mostrei pra vocês porque aqui tá chovendo muito em Recife. Não sei se vocês não acompanham as notícias, mas aqui tá chovendo direto, o dia todo dia. Já teve um monte de alagamento, um monte de problema por conta da chuva. E aí tá muito úmido por aqui. Então, para não correr risco, né, de a decoração não secar, eu fiz um dia anterior e deixei no ar-condicionado para secar bastante. Ainda não secou totalmente, porque de noite choveu e ficou bem úmido. Quando eu acordei, a decoração estava toda molenga e aí eu tive que aumentar o ar-condicionado, né? Diminuir, no caso, estava no 23, se eu não me engano. Eu coloquei no 20 para ficar bem seco, né, para tentar secar a decoração. E aí depois ela deu uma secada e ficou tranquila. Mas por isso que eu não mostrei pra vocês, mostrando o passo a passo, né? Porque eu fiz de noite, já tava tarde, a iluminação não tava legal. Então eu adiantei essas decorações dos doces. E aí deixei secando e agora só fiz colocar, tô colocando lacinho. Ali na outra bandeja que tem em cima do fogão, tem umas trufas também que eu vou mostrar pra vocês. Porque foi bem delicado esse kit. Foi tudo com florzinha, as cores foram todas rosa, com uns detalhes rosé, que foi pra comemoração de 15 anos. E aí eu finalizei esse bolo no palito e os doces já estavam prontos, porque as outras trufas eu já meio que modelei em cima dela, então ela já estava toda prontinha. Era só secar mesmo para ficar mais bonita, mas já estava tudo pronto. E aí o bolo no palito ficou assim, eu coloquei o laço. Esse tom do laço, não sei se é um rosa, se é um rosé, mas ficou perfeito no tom, né, da paleta da festa. E aí já tava tudo pronto. E agora o ganache já descansou um pouquinho. Vocês estão vendo que ele tá bem branco, tá vendo? Comparado com a parede, tá bem próximo. E aí eu vou fazer primeiro uma pré-camada nesse bolo. O processo é muito parecido com o chantilly, só que a textura do ganache ela é bem diferente. Porque ela é mais pesada, ela é mais... Eu não sei explicar, só você sentindo mesmo a textura para você ver que é diferente. Então a gente tem que ter muito cuidado e tem que ter uma certa prática para trabalhar com essa cobertura. Por quê? Principalmente se onde você mora, né, for frio ou se você tiver ar-condicionado na cozinha, porque ela seca muito rápido. Vocês estão vendo que eu estou passando essa pré-camada, essa parte de cima praticamente já secou. Porque aqui tava frio, né? E o ar-condicionado tava ligado na cozinha, então ela seca muito rápido. E quando a gente vai colocar, aplicar para passar a espátula, tem que ser muito rápido, minha gente. Vocês têm que colocar e depois já passa a espátula, porque quando ela endurece, acabou-se. Tem que colocar mais e ir tentando arrumar.
Então, é um pouquinho difícil trabalhar com ela. Para quem já trabalha com chantilly e acha que é a mesma coisa, não é. Ela é mais pesada, ela seca muito rápido, a textura dela é totalmente diferente. Quando a gente alisa com a espátula, né, o chantilly ele é bem levinho, então a gente passa a espátula e é uma delícia trabalhar com chantilly. Já com ganache tem que ter um certo cuidado, tem que ter uma certa prática. E aqui eu fiz a cobertura, a pré-cobertura, né, que é a primeira, para grudar os farelinhos, tudinho, como vocês já sabem. É a mesma coisa do chantilly. E depois eu venho começando a passar uma primeira camada. Eu fiz essa aplicação à mão livre, eu não usei guia, mas dá para usar guia também. Se você não tem tanta prática, coloca uma guia aí que você use, pode ser de papelão, pode ser de isopor, pode ser aquela de acrílico, né, que já vem de pronta, porque facilita. Se você for fazer o bolo todo liso, dá para usar guia tranquilamente. Mas como eu ainda estou nesse processo de me aperfeiçoar, de pegar mais jeito com essa cobertura, eu preferi fazer tudo à mão livre, porque eu quero mesmo sentir todas as texturas dela, desde quando ela tá molinha, até quando ela tá ficando durinha, e aí eu vou pegando o jeito com ela, né? Eu vou me aperfeiçoando mais. Então, por isso que eu quis fazer livre. E aí, como que eu faço? Primeira cobertura é a pré-cobertura, né? Para grudar os farelinhos. A segunda é essa que eu tô fazendo, que é uma primeira cobertura só para dar uma selada, sabe? Para meio que ficar um pouco mais durinho esse bolo. E aí depois eu faço outra cobertura, porque a gente tem que deixar ele um pouco grossinho, né? Não pode deixar uma cobertura muito fina, porque senão pode rachar. É a mesma coisa quando a gente faz pré-cobertura em bolo de pasta americana. Se você colocar muito fino, ele vai rachar. Então tem que ter uma espessurazinha aí, de pelo menos 1 centímetro, ou se você quiser pode colocar um dedo, porque tem que ter segurança. E aí eu tô aperfeiçoando aí a primeira camada, né? Tô agitando as quinas. E depois eu vou vir colocar a segunda camada. O bom disso é que quanto mais a gente vai demorando, né? O ganache vai secando mais o que tá no pote. Ele vai ficando mais consistente, vai ficando mais durinho. Então é melhor de trabalhar. Quanto mais frio ele tiver, mais durinho, fica melhor de se trabalhar, porque quando ele tá mole é muito complicado. E aí é que eu terminei a primeira camada, eu tô acertando mais, né, as quinas. E aí ele ficou já bem retinho. Se você quiser usar assim, se for um bolo rústico, dá pra usar. Ficou bem retinho. E aí eu vou pra segunda camada, ele já tá mais durinho o ganache, mas ainda tem uma certa dificuldade, tá vendo? Porque ele vai escorrendo. Então tem que ser bem rápido. Colocou, alisa. Essa é a dica que eu dou pra vocês. Ou você deixa ele esfriar totalmente, né? Deixa ele ficar todo friozinho. Ou se você for trabalhar assim, tem que ser assim. Colocou no bolo, já alisa. E aí essa segunda camada é a que vai dar mais segurança pro bolo. Ela vai deixar ele mais grossinha, né? A espessura. Então o bolo vai ficar mais seguro. Depois dessa segunda camada ele ficou assim. Agora vocês veem que nem dá pra ver mais o bolo, né? Ele já tá todo branco, porque já cobriu tudo. E essa terceira camada vai ser a camada que eu vou passar a espátula de textura. Então, ele já tá bem durinho, tá vendo? Que agora ele nem tá escorrendo mais, porque o ar-condicionado tá ligado, então o que tá no potezinho, ele vai esfriando mais rápido, né? Vai ficando durinho. Então, bom é isso, porque vai mudando a textura e vai ficando melhor de se trabalhar. E aí, essa terceira camada eu coloquei e eu vou passar a espátula de textura, que é uma listradinha, eu já usei várias vezes aqui. Ela é da Blue Star. E aí eu vou passar ela. Então eu tô colocando o ganache todo, no bolo todo. Não precisa ficar se atentando muito a botar certinho não, porque depois o buraquinho que ficar, a gente só vai aplicando mais e vai alisando mais. Então é importante você colocar e já alisar. Porque se você colocar, fica conversando, vou fazer outra coisa, que nem no chantilly, né, que a gente pode fazer. Então vai dar errado, porque é diferente. O chantilly a gente pode tirar, pode colocar de novo, tira, dá uma hidratada se ficar poroso. E aqui não, aqui tem que ser jogo rápido. Coloca e já alisa. Então eu coloquei, alisei, e aí ficou uns buraquinhos, como vocês estão vendo, e eu tô colocando mais ganache. Vou colocando assim, de todo jeito mesmo, não precisa ser certinho. E depois é só você alisar, porque ele vai pegar a forma de todo jeito. E aí é um processo que tem que ser repetitivo. Você coloca, vai tirando lá o excesso da espátula. É importante também você tirar o excesso da espátula, porque pode ficar algumas partes durinhas de ganache na espátula. Isso vai modificar o desenho dela. Eu não sei se dá pra vocês entenderem, mas assim, quando a gente passa ele na espátula, passa a espátula no bolo, né? E aí, como vocês estão vendo, eu tirei ali o excesso do ganache que tava na espátula. Porque se eu deixo ela ali no cantinho e o ganache que tá nela fica duro, quando eu passar ela no bolo, o desenho vai ficar todo deformado. Então, sempre tem que limpar a espátula também. Você tira dos cantinhos dela, tira tudinho o chocolate, né?
para poder ficar o desenho certinho. E aí vai repetindo o processo. Onde tiver buraquinho, você coloca mais ganache. E onde tiver tronchinho, né, você vai acertando, vai colocando mais e vai alisando. Depois de alisar tudo, a gente vai fazer as quinas, que a quina é o mesmo processo do chantilly, né? A gente vai passando a espátula ali em cima para tirar o excesso. Então, essa parte aí é como se fosse o chantilly mesmo. Se ela tiver assim, molinha, né? Agora, se tiver durinho, você vai ter que meio que cortar ela como se fosse com uma facazinha. Mas dá pra fazer com essa espátula também. Aqui eu coloquei um pouquinho mais de ganache na parte de cima para acertar, porque tava um pouquinho tortinho ainda, algumas partes, então eu coloquei mais. E aí vocês vão vendo que ele já tá ficando todo maravilhoso, todo branquinho. Eu amei, minha gente. Eu tô amando essa cobertura, porque ela dá uma segurança a mais no bolo, né? E não é como o chantilly, que tipo, se a gente colocar o dedo, a cobertura sai. Ou se, esbarrei no bolo, o bolo já deforma todinho. Já o ganache não, quando ele seca, fica perfeito, porque te dá mais segurança. Você pode transportar ele tranquilo. O cliente, se acontecer algum acidente de encostar no bolo, ele fica tranquilo. Vocês viram que eu toquei em cima agora. Então ele já tá sequinho, perfeito. Aqui ele já tá todo branquinho. E aí agora eu vou colocar esse pó, que é o pó rosa seco da Fab. E esse pó, minha gente, foi um milagre que aconteceu, porque deu certinha a quantidade. Eu só tinha menos da metade, e aí eu mandei o Lucas comprar outro desse, e aí eu escrevi pra ele, né, o pó rosa seco. E aí ele trouxe um glitter pink, vê só. E aí eu, pronto, não sei se vai dar não, porque o bolo era grandinho, né, ele tem 4 quilos, mas deu certinho. Foi a quantidade exata de fazer essa parte de baixo todinha aí. Não ficou focando às vezes, porque não sei por que a câmera ficou fazendo isso, mas aí vocês entendem, né? Depois eu vi que não estava focando, eu coloquei a mão para poder voltar o foco. Mas aí foi a câmera mesmo que não ficou focando. E aí foi isso, minha gente. O pó tinha bem pouquinho. E aí quando eu coloquei o álcool, né, eu fiquei pensando, meu Deus, se eu colocar metade do bolo e o pó acabar, vai dar certinho, porque já era no domingo e aí não dava para comprar, né? Mas deu certinho, foi a quantidade exata de fazer essa parte de baixo todinha. E aí na parte de cima tinha um sapiscadinho com o pó rosé, né? Como a decoração toda é rosinha com rosé, aí o sapiscado eu fiz com o rosé. E aí não tem jeito para fazer isso não. Primeiro eu fui jogando, né, um pouquinho com o pincel. Depois eu vim sapiscando com o dedo, passando o dedo no pincel, porque ele vai sapiscando de formas diferentes. E aí eu fui fazendo no bolo todo. Esse sapiscado também ficou no bolo, no cake board. E eu deixei, porque na referência o cake board estava meladinho com esse sapiscado. Então eu limpei o pratinho antes. Antes de fazer o sapiscado eu limpei ele, deixei todo limpinho. E aí o sapiscado que caiu no cake board eu deixei, porque estava na referência também. E o bolo ficou finalizado, perfeito. Agora a gente vai aplicar o topo. Esse topo dele com as florzinhas, né? Então tinha esses 2 tons de rosa. É um rosinha, eu não sei se é um bege, um rosa. Aí teve um que é tipo um perolado. E tinha essas 2 vermelhas. Só que depois que já estava pronto, né? A cliente falou que a vermelha não vai combinar não. E aí, mas como já estava pronto o topo, eu não tinha como mandar a moça fazer outro, né? Porque tem que fazer pagar um novo topo. E aí, como eu já tinha aqui em casa essas flores rosinhas, eu só fiz substituir. Eu tirei essas 2 vermelhas que a cliente não queria, né? Porque como era tudo rosa, ela achou que esse vermelho podia destoar um pouco da decoração. Então ela pediu para tirar. E aí ela já veio colada, né, a pena na flor. A pena não, a folha na flor. E aí eu tava cortando essa parte de trás, né, para tirar ela da flor vermelha. E aí vou fazer essa substituição. Vou tirar a vermelha e vou colocar essas 2 rosas. E aí para colar eu tô colocando um pouquinho de ganache na parte de trás da flor. E tô grudando ela no bolo e seca muito rápido, né, gente? Essa cobertura é perfeita. Você botou, ela já seca e fica perfeita. Então eu vou colocando um pouquinho de ganache na parte de trás e vou posicionando. E aí como eu troquei as flores, né, que eram tamanhos diferentes, eu vou vendo onde que eu vou colocar, vou posicionando, vou olhando a foto, porque não ficou igual, né? Se tivesse colocado as 2 vermelhas, eu podia seguir a referência certinho, porque os tamanhos estavam proporcional. Mas como essas que eu coloquei eram maiores, as 2 rosas, aí eu tive que ir olhando, fui posicionando, fui vendo como que ia ficar, né, para posicionar melhor. E aí depois eu fui colocando tudinho, as flores e as folhas. Se vocês já estão gostando do vídeo, já deixa o like aí para não esquecer. Se você é novo, caiu aqui de paraquedas, se inscreve no canal.
Inclusive, me contem, minha gente, como foi que vocês conheceram o canal, como que vocês chegaram aqui. Comentem aí que eu quero saber como que vocês acharam. Se vocês já conheciam a gente pelo Instagram, né, porque a gente já trabalha há 5 anos, então teve gente que já conhecia a gente por lá. E quando eu postei que tinha o canal, o pessoal já veio. Mas também tem gente nova, né? Então eu quero saber como é que vocês conheceram, se vocês viram assim e caíram aqui de paraquedas, comente aí. E comente também de onde que vocês são, porque aí eu vou conhecer vocês melhor e saber quem é, né? Como vocês conheceram a gente e de onde que vocês são. E aqui eu tô terminando colocando o topo, já finalizei e ficou assim de ladinho as flores, não ficou na frente não. Ele ficou de ladinho e em cima o topo com a idade de 15 anos. E acabamos de finalizar, minha gente. Olha que coisa mais linda. É para o aniversário de 15 anos. E aí o bolo ficou assim, ó. Aqui foi o topo. É tudo rosinha com rosé. E aí ficou de ladinho aqui as flores. Como eu mostrei para vocês que a gente substituiu o rosa, o vermelho, né, pelo rosa. E aí ficou assim. Ela fica assim de ladinho, ó. Tá vendo? E aqui tá a idade. Rosé com rosa. Aqui ele tem esse sapiscado do rosé, né? Aqui é um rosa seco, que eu mostrei pra vocês também o pó. E ficou assim. Muito lindo. A quina perfeitinha, tá vendo, do ganache. É só a gente alisar, 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 que ele fica perfeito. E fica maravilhoso. Você não sabe dizer se é chantilly, se é pasta, se é ganache, porque fica bem retinho, bem perfeitinho. Aqui a gente fez esse doce, que é de uma florzinha. É como se fosse um vasinho de flor, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, aqui a base é uma trufa, né, um bombom. E aí a gente fez tudo revestido com pasta americana aqui, tanto na base do papel, a base laminada, né, como a trufa. E aí aqui em cima são florzinhas com folhas e ficou assim, super delicado. Aqui tem outro doce que é uma flor. E aí aqui é outra trufa, né, um bombom. E a gente fez modeladinho, pétala por pétala, na pasta americana. Pra ficar assim, bem delicado. Depois eu fiz uma pintura aqui, ó, com um pó rosinha, de outro tom mais escurinho, pra ficar assim. Essa sombrazinha, né? E aí colocamos folhinhas e ficou tudo em pasta americana. A gente trabalha com pasta americana e pasta de leite, né? Mas aí a cliente pediu pasta americana e ficou assim. E os bolos no palito, que teve flor, a inicial do nome dela, esse laço maravilhoso. E ficou lindo, né, minha gente? As cores ficaram maravilhosas, bem delicado. Agora a gente vai embalar, porque já já a cliente tá vindo buscar. Mas me contem aí, comentem aí se vocês gostaram, me diga aí. Eu não mostrei os doces pra vocês, né, porque a gente tinha feito... Eu fiz a decoração antes, porque aqui tá chovendo muito. Então, por conta da umidade, eu fiz já antecipada a decoração pra poder secar. E aí ficou hoje pra finalizar somente o bolo. E colocar essa decoração aqui do bolo no palito. Mas me digam aí se vocês gostaram, comente aí. Aqui a gente tava embalando e eu mostrei pra vocês um pouquinho de como é o processo. Eu faço assim, ó, a gente corta o plástico bolha, uns pedacinhos, né, suficiente pra cobrir o doce inteiro. Então eu envolvo o doce todinho no plástico bolha e coloco na caixa. Como ele já tá na base da laminada, né, eu não cobri a caixa, mas geralmente quando é um doce que vai encostado na caixa, eu sempre cubro a caixa também. Mas como esse tinha base laminada, não precisava, então eu só coloco o plástico bolha ao redor dele todo. E aí eu vou colocando ele na caixa e vai ficando perfeito, porque fica tudo bem acolchoadinho, né? Se acontecer algum acidente no transporte, ele não vai machucar, porque o plástico bolha vai servir pra isso, né? Pra proteger. E aí eu vou colocando, a outra caixa encheu, então eu já vi colocando nessa o restante do bolo no palito. Depois eu finalizo, embalo o bolo também. E fica assim, como que vocês embalam os doces de vocês? Quem trabalha aí com doce, como é que vocês fazem? Eu já trabalhei de várias formas. Primeiro eu já coloquei em caixa de pizza, sem nada. Depois eu comecei a comprar umas caixinhas dessa, colocava sem nada também. Depois eu comecei a cobrir com os plásticos, aquele saco de descartável. Saquinho descartável, transparente, que a gente usa em mercado, né? E aí eu colocava... E por fim, a gente tá fazendo assim, colocando plástico bolha, porque é o ideal, né? A gente vai passando o tempo, tem que ir se aperfeiçoando para dar a melhor experiência para os nossos clientes. Então, assim, é a forma perfeita que eu acho, porque vai tudo protegido, vai bem seguro, bem limpinho. E o doce tá bem protegido, não vai ter nada de, bateu, machucou, porque aqui ele tá totalmente protegido. Me contem aí, como que vocês mandam os doces de vocês? Aqui eu tô fazendo a cobertura, né, da caixa.
E aí eu já mostrei pra vocês aqui também. Quando o topo é grande, né, ou quando o bolo é alto, eu corto a parte de cima e cubro com plástico filme. E aqui eu tô colocando o nosso brinde, que a gente dá pros nossos clientes, e a gente tá colocando o som de valsa. E ficou assim, ó, minha gente, deu 3 caixas, e essa daqui é o bolo, e a gente coloca aqui o brindezinho, e ficou assim, todo embaladinho. Vou colocar direitinho aqui pra não amassar o topo. Aqui ficou o restante do bolo no palito, né, que não deu nessa caixa, e a gente colocou aqui. E aí ficou assim. E aqui ficou um bolo no palito. Cadê? Aqui no cantinho. E o restante tá as trufas. A de flor, que é toda, é uma flor grande, né? E a outra que são as florzinhas pequenas. E aí fica assim, cada um, né, com plástico bolha pra não bater e danificar. E tá prontinho. A cliente disse que vai vir lá para as 4 horas. Então tem bastante tempo, já tá tudo pronto, tudo organizadinho, só esperar ela vir. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí no vídeo. Não esquece, se você é novo, se inscreve aqui no canal. E até o próximo vídeo.